Pessoal, assim como eu estava falando com vocês, essa reunião deveria ser da seguinte maneira: deveria ser partilha. Só que eu tenho dificuldade em ter retorno de vocês nessa questão da partilha. A maioria não quer falar, não gosta de se expor, mas a gente deve falar assim, tá? Eu preparei algo para vocês, eu até saí dos tópicos, né, que tá ficando taxativo demais esses tópicos. Toda reunião tem alguém diferente, a gente tem que falar sobre os tópicos de novo, né? Vou falar sobre os erros que a maioria dos codependentes comete, tá bom? E espero que vocês participem. Eu queria saber se tem alguém que está participando pela primeira vez aí no grupo, por favor. Só liberar o microfone aí e falar. Eu é a primeira vez que eu participo. Quem é você? Meu nome é Leila Costa. Eu estou participando para poder estar indo visitar uma pessoa amiga que no meu coração é como filho. Que bom. E para conhecer mais também sobre a doença, né? Sobre a dependência química e a codependência também, né? Sim, com certeza. Com certeza, né? Para poder ajudar ele da melhor maneira possível. Tá bom? Sim. Que existe a maneira correta de ser ajudado, tá? De você se ajudar e ajudar alguém também, tá bom? Vai ser fantástico. Vai sim. Outra pessoa? Eu também. Você é a Danúbia. Isso. Assim, não é a primeira vez que eu tô no grupo, porque a pessoa que tá lá na clínica é a segunda vez que tá lá, né? E aí, agora, nessa reunião, dessa vez é a primeira vez. Dessa vez é a primeira vez. Você é parente do... Samuel. O que você é dele? Sou esposa dele. Você é a esposa do Samuel. Que bom, seja bem-vinda, tá bom? Obrigada. Espero que ele coloque em prática tudo aquilo que tem sido passado para ele lá e vocês também coloquem em prática na parte de vocês, tá bom? Amém. Mais alguém? Não. Então vamos lá. Pessoal, qual a nossa intenção? Porque a maioria das vezes a gente trabalhava com a ressocialização e não trabalhava com os familiares. A ressocialização, quando eu acolhido, na época a gente trabalhava acho que era com 9 meses o tratamento, com 6 meses ele era liberado para ir na sua casa. Não, era 6 meses, com 4 meses ele podia ir na sua casa visitar a família, né? E a maioria das vezes os familiares recebiam eles, né, com a grande festa, né, com bebidas, pessoas fumando, alguns até bebiam, né, na própria... Aí a gente percebeu que as famílias não estavam preparadas para receber o seu ente querido da melhor forma possível. Então a gente começou a fazer essas reuniões. Eu já trabalho com a reunião, já tem mais de 10 anos que eu faço essa reunião. Então a gente compreende bem o que é a codependência, a dependência química para passar para vocês, tá bom? Eu vou ler só o primeiro tópico aqui, porque tem gente que é a primeira vez que está participando, tá bom? Característica de um codependente. O codependente, quem que é o codependente? Ele vive o problema do outro, né? Ele não consegue viver a sua vida mais. A vida dele é a vida do outro. Depende do outro. A felicidade dele depende do outro. Tudo, né, tá relacionado a outra pessoa. E essa outra pessoa sempre é o dependente químico. E quando o codependente está dessa maneira, se torna impossível dela ajudar o dependente, porque ela não consegue enxergar ao seu redor realmente o que é bom para a vida, né? Porque ela também está doente, como que ela vai falar para outra pessoa o que é a doença, né? Não tem como. É muito fácil, né? Aquelas pessoas que postam aquelas figurinhas no Facebook, no WhatsApp, mandam pra gente todo dia. Imagina que se todo mundo, em vez de compartilhar, colocasse em prática, primeiro na sua vida para depois compartilhar para alguém, eu tenho certeza que a maioria das pessoas que compartilham aqueles textos
né, que chega pronto pra gente, eles não colocaram em prática na vida deles, mas eles querem que outras pessoas coloquem, e por isso que eles, né, posta, envia, né? Sempre eu procuro, invito muito até de enviar aquelas figurinhas, porque eu acho muito injusto, porque eu não estou colocando em prática na minha vida, quanto que eu quero que outra pessoa coloque em prática. Aquilo que eu coloquei em prática deu certo para mim, eu quero que outra pessoa também faça. Entendeu? Então assim também é a codependência. O codependente, ele está cego, né? Não consegue viver, não é feliz por causa da situação que está vivendo, né? Não consegue ter uma vida sem ser essa vida ligada na outra vida, não consegue compreender, né? Como que eu vou explicar? Ser feliz sem que o outro esteja feliz, porque isso é bíblico, né? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, né? E o teu próximo como a ti mesmo. Se eu não consigo me amar, cuidar de mim primeiro, para me cuidar de outra pessoa, eu me faço mentiroso, tá? Não tem como eu cuidar de alguém se eu não cuido de mim. A princesa, minha filha Maria Clara. Você está conseguindo me entender? Não tem como. Eu sou um bom pai para Maria Clara, um bom esposo para Juliane, um bom pai para o João Vitor, se eu não estiver bem, se eu não estiver em sobriedade, se eu não conseguir raciocinar bem como está a minha vida. Eu sou um codependente, eu luto contra essa doença. Hoje mesmo, mais cedo, eu estava muito ruim, por medo de que, mesmo eu sabendo que eu estou agindo certo, né, que a pessoa, né, foi por suas próprias ações que deu errado, né, algo que ele estava fazendo, e eu me colocando como culpado, né, sendo que foi a outra pessoa que procurou, né, e deu errado para essa pessoa, e eu me colocando como culpado. Não tem como, tá? A gente não consegue mudar ninguém, tá bom? Eu falei esses dias para minha esposa, eu só não atraio, eu só não sou infiel com ela é por causa de mim, não é por causa dela. Eu a amo demais, de coração. Ela é minha vida, a mãe dos meus filhos, mas é por causa de mim. Porque eu sei, se eu for injusto com ela, eu vou estar sendo injusto com as pessoas ao meu redor, injusto com Deus, eu não vou conseguir dar sequência na minha vida. De um homem bom, de um homem cristão. Tá? Eu sou um bom marido é por causa de Deus. E você vai conseguir ser uma boa esposa, ser um bom irmão, ser um bom pai, ser uma boa mãe. Não é por causa do outro, é por causa de você. Se você não se cuidar, se você não estiver bem consigo mesmo e com Deus, você não vai conseguir ser uma boa pessoa para o outro. Você não vai conseguir ajudar a outra pessoa a sair da doença que é a dependência química, né? O seu relacionamento não vai ser mais pautado no amor e na amizade, e sim na doença, na acusação. Eu me encontro dessa maneira é por causa de você, a nossa vida está dessa maneira é por causa de você. A gente não consegue enxergar isso de uma forma diferente. E às vezes a gente só joga a culpa para o outro, não traz a culpa para a gente também da forma que a gente está agindo com o outro, né? A forma que a gente age. Eu estou até fugindo do assunto que eu ia falar. Da forma que a gente age com a outra pessoa, não impondo regras, tá? A outra pessoa abusa de mim, ela faz maldade para mim, até o ponto que eu permito ela fazer. Né? É muito fácil eu culpar as pessoas do que trazer a responsabilidade para mim também. Eu sei que vocês pagam, a maioria paga as contas certinho de vocês, a maioria são cristãos, vão para a igreja. Né? Eu não estou falando do caráter de vocês, estou falando da doença, né? E eu sei que a maioria de vocês não falam não para a pessoa que você ama, que se encontra na sua comunidade, por meio de ouvir xingamentos. Toda reunião eu falo sobre isso. Você tem que lutar contra isso. Eu sei que é ruim. O codependente tem muita dificuldade. Estão me ouvindo ainda, né? Aconteceu alguma coisa aqui. Sim, tá ouvindo normal. Tá. O codependente tem muita dificuldade de... Perdi o fio da meada, meu Deus.
de muita dificuldade de ouvir xingamentos, de ser contrariado, entendeu? De alguém, né, praguejar, e por isso que ele tem essa dificuldade de falar não, tem muita dificuldade de não se sentir amado. Vamos pensar dessa maneira, né? Vamos pensar dessa maneira, que ele quer ser visto, entendeu? Como uma boa pessoa, como o líder, mas acaba que ele está sendo manipulado por essa pessoa, tá? Então quero falar sobre os erros, tá, que a maioria dos codependentes comete aqui, ó. Erros que a maioria dos codependentes comete é a negação. Você negar que você se encontra também doente com a doença da codependência. A negação, ela faz com que você cruze os braços e feche os olhos para que tudo isso que está acontecendo na sua vida. Quando eu nego para mim mesmo e para as pessoas ao meu redor, tento esconder de todo mundo o que está acontecendo dentro da minha casa, né? Não quero expor a situação, faz com que eu me feche os olhos para o que está acontecendo e cruze os braços e não tomo nenhuma atitude, né? E às vezes eu faço isso também até por medo da pessoa achar ruim também. Aí eu começo a esconder da minha família, né, a situação que eu estou vivendo, começo das pessoas. Não adianta você também sair falando para as pessoas que não vai te ajudar. Você tem que falar para as pessoas certas, né? Porque a gente quer, às vezes, a gente quer ouvir aquilo que a gente já tem na nossa mente, né? A gente não quer, por exemplo, quando eu quero ter algo planejado, eu sei que alguém é contra e eu sei que é certo, eu não vou pedir conselho para essa pessoa. Por exemplo, a liderança da comunidade da Nova Vida, que são os pastores, a minha pessoa, né? Se você sabe que você está agindo errado, algo, você tem algum conselho para se pedir, são para essas pessoas que elas vão conduzir você da forma correta. Agora você vai perguntar para alguém que não tem nenhuma noção, não vai te ensinar em nada qual direção que você vai tomar, também não deve ser assim. Então não negue mais o que está acontecendo na sua vida. Você precisa de viver. Você precisa de reconhecer quem você é. Você precisa de enxergar o mundo ao seu redor, o restante dos filhos que você tem, o restante da sua família, tá? Você precisa de viver, você precisa ter uma vida, precisa de cuidar de você. E quando eu nego, eu faço com que eu me cruze os braços, aqui, ó, e feche os olhos. Faz com que você tenha a ilusão que tudo vai passar, que é só uma fase, mesmo que você não faça nada para mudar isso. Isso se chama pensamento mágico, tá? Às vezes pensa que é só uma fase que a gente está vivendo. Pensa que mesmo eu sem fazer nada, né? Só eu estando internado lá, acolhido, internado não está no hospital, estando acolhido em uma comunidade terapêutica. E eu aqui em casa, na minha casa, sem fazer nada, penso que tudo isso vai mudar num passe de mágica, no pensamento mágico. Então, eles estão estudando todos os dias, aprendendo o que é PPR, Plano de Prevenção em Recaída, e vocês também precisam de entender o que é essa doença para que você tenha uma luta justa, tá? E a codependência também, porque você precisa de ter vida, tá? Esse é o momento de você cuidar de você, porque eles estão sendo muito bem cuidados, para que você reconheça, para que você seja um ser, né? Estava falando com a Danúbia, para que você seja Danúbia, tá? Porque você não foi toda a sua vida que você teve essa pessoa ao seu redor. Um dia você foi só a Danúbia, tá? Você tem que se reconhecer também como Danúbia, aprender a viver sem essa pessoa que você ama tanto, para que ela tome responsabilidade e entenda o que é guiar a vida dela, tá? Um dia eu perguntei para tá lá nos tópicos lá para uma pessoa, né? Eu conheço ela há muitos anos e é ela que toma de conta da casa, pagava as contas, é o esposo que é dependente químico. Ela pagava as contas, tudo que você pensar, alimentação, água, energia, e o camarada não buscava nada, uma melhora. Ele internava em uma comunidade terapêutica, saía, não queria emprego, arrumava uma história de ficar lixando as madeiras lá para vender. Não é errado não, dá certo, entendeu? Mas toda vez que ela comprava as ferramentas para ele, vendia as ferramentas, usava droga e ficava repetindo esse ciclo, né? Um dia só de eu perguntar para ela, você gostaria de ter alguém para cuidar de você? Alguém responsável, um esposo
realmente que haja de acordo com a sua responsabilidade, ela começou a chorar. Era o sonho dela. Só que ela não deixava essa pessoa criar responsabilidade, porque ela queria fazer tudo por ela. Tudo. As vontades dele, a roupa que ele vestia, tudo ela queria estar ali, tipo, cuidando de um filho. Tipo que cuidando de um filho. Então ele não deixava essa pessoa criar responsabilidade. Ó, a negação nos cega, nos amarra, faz precisar, e você precisa entender que esse problema tem um nome, tá? É codependência. A negação, ela faz com que você fique cego. Quando você nega, é porque você é um codependente, você não está conseguindo enxergar essa situação de uma forma diferente. Resolver as coisas do nosso jeito. É o 2, tá bom? É que só o nosso amor pelo outro não dá certo. Só a questão de você amar, fazer tudo que o outro quer, tudo que ele te pede, não vai dar certo. Você precisa de entender, tá? Você precisa de aprender a falar não. Que nosso discurso não pode mudar a outra pessoa. Você precisa de entender que o seu discurso, o seu falar, não vai mudar a outra pessoa. Ainda mais nesse relacionamento de dependente químico e de codependente. Sabe o que vai mudar agora? É comportamento. É ele perceber que você tá uma pessoa diferente, que você não é a mesma pessoa de antes e que seu lar não é o mesmo lar de antes. Vai ser um lar diferente a partir desse momento que ele se encontra nessa comunidade terapêutica. Você está aí na sua casa mudando para que quando ele voltar seja tudo diferente. Tá? Se for possível, muda até os móveis de lugar. Regras, horários, modo de vida, congregar, ambiente que vocês frequentam, várias coisas têm que ser mudadas, tá? Eu sei que muitos aí não encaixam em tudo que eu estou falando, mas a maioria se encaixa sim, tá? 3. A chantagem, a ameaça pode mudar a outra pessoa? Não. Porque quantas vezes você já chantageou e ameaçou e nunca cumpriu com aquilo que você falou? 4. Acreditamos que xingamos, gritarmos pode mudar a outra pessoa? Isso se chama descontrole emocional. Xingar, gritar, ameaçar, isso tudo se chama descontrole emocional. O que pode mudar nesse momento? A vida dele e a sua vida. É comportamento. E que dia que eu começo? É hoje. É na ligação. É no dia da visita. Tá? Você consegue perceber um punhado de coisa no dia da visita. Se realmente está tendo uma mudança de vida. Se a pessoa estiver preocupada muito com o que está acontecendo aqui fora, ela realmente não está se dedicando realmente a uma mudança de vida, que é o momento que ele tem lá. É muito pouco tempo que vai valer pelo resto da vida da pessoa. Entendeu? Né? Quando alguém realmente quer mudar de vida, quer realmente sair desse mundo de vício, a vontade de parar é bem maior do que a vontade de usar. Faz com que ele lute contra essa doença. Tá? Porque lá, depois de 4 meses, 5 meses, já não está mais aqui no organismo. Já está, entendeu? A gente já consegue lutar contra a doença. Mas o que realmente essa pessoa quer? Até onde é a doença? Até onde a pessoa usa a dependência química? Até onde é o caráter da pessoa realmente que não está sendo moldado? Ele não quer mudar o seu caráter. Tá? O primeiro tópico da PPR, que é o plano de prevenção recaída, é a honestidade. Você sabe por quê? Porque eles se tornaram pessoas desonestas. Então, o primeiro tópico, ensinam eles se tornarem pessoas honestas. Tá? Aí fala sobre as mentiras.
Porque quando eles mentem, automaticamente eles vão falar para eles que eles são os mesmos mentirosos de sempre. Os mesmos manipuladores de sempre. Você consegue entender? Então, o dia que você for, você já vai perceber se realmente está tendo uma mudança. Porque eles têm tanta coisa para contar para vocês que eles estão aprendendo lá dentro. E eles sabem também que vocês estão aprendendo comigo aqui fora. Oi. Mas como reagir diante, porque eu acredito que diante de vê-los tão melhor, a emoção não segura. Aham. Igual eu mesmo, eu sou um ser humano chorona. Então, esses dias, uma ligação que eu recebi era falando e chorando, de tanta alegria. Então, como reagir? Aquela porteira lá não é mágica. Não é só porque ele entrou para dentro daquela porteira para dentro lá que ele transformou. Tá? Tudo é tempo. Tá bom? Essa questão do choro é normal. A questão é a conversa. Entendeu? Você tem que procurar saber o que ele está aprendendo. Você vai passar para ele também o que você tem aprendido acerca da doença, como que você deve agir. Você vai falar também que você aprendeu que para eles conseguirem sair desse mundo, né? Aprendeu comigo aqui que eles têm que adquirir responsabilidade, né? Senão não adianta, não tem como, não vai conseguir. Enquanto tiver alguém que faça tudo para eles, eles não vão sair desse mundo de vício. Não tem como, não tem como. Sabe por quê? Porque por que uma pessoa vai parar num emprego se ele não tem nenhuma conta para pagar? Entendeu? Se ele tem quem paga, lava a roupinha, paga a água, paga a energia, põe a comida dentro de casa, faz tudo. Não tem o porquê dele parar de usar droga. Eu já conheci várias mamães que mataram seus filhos pensando que estava, a palavra muito forte, pensando que estava ajudando, porque preparou um quartinho no fundo do quintal para que ele continuasse usando droga lá, para que ele não usasse droga na rua. Por que uma pessoa que tem um local para ele usar a droga dele, ele vai parar de usar a droga? Tem um local para ele usar, tem quem banca a droga, tem quem dá a comida, quem permite isso. Isso não é normal, gente. A gente às vezes a gente começa a conviver com o dependente químico durante um tempo, a gente começa a pensar que é normal, que tá tudo bem, ele tá usando só final de semana, tá usando só uma vez por mês. Não é normal. A tendência é somente afundar, ir para dentro do buraco e a pessoa ir junto. A emoção, a questão não tem nada, pode chorar, pode ficar feliz, falar para ele que tá feliz como ele tá lá, entendeu? Né? Que isso é um dia de cada vez e essa doença é pelo resto da vida. A doença da codependência e da dependência química é o resto da vida, não tem como. Né? A gente luta contra isso todos os dias da nossa vida, só que depois de um tempo fica mais fácil lidar com a situação. Perfeito. Entendeu? Sim, perfeito. Tá? Começar a pedir coisas demais para vocês lá dentro, entendeu? Lá eles precisam de 2 pares de roupa para ir para a igreja final de semana, entendeu? De trabalhar no meio da semana, porque tem gente que começa a juntar tanta coisa, aqui tá com um punhado de coisa lá, vai embora, entendeu? E você começar a dar coisas demais, você fala para ele que tá tudo bem, tudo que ele fez, você passou uma borracha, entendeu? A partir do momento que você entrou dentro dessa porteira, para dentro dessa chácara, aí a gente esqueceu de tudo que você fez, não é bem assim. Causou dor, machucou várias pessoas, ele tem que entender isso. Aquilo machucou muita gente. Mas aí a partir do momento que ele já entra lá dentro, a gente já leva um parede de roupa zero, já leva um celular para quando ele sair, ele tem um celular, já leva um punhado de coisa, ele já vai começar que tá tudo bem, não fiz nada, tudo que eu fiz foi tranquilo. Entendeu? Não tô falando aqui para que você tem que ficar jogando isso na cara dele, não, que a gente já faz isso lá já. Entendeu? Eu tive lá semana passada, acho que tem um áudio meu aí, que postou no grupo aí conversando com eles, né? Falei, rapaz, a culpa, não tem ninguém culpado, não, a culpa é sua, cara. Enquanto você estiver culpando alguém, você nunca vai sair dessa história. Ah, mas quando eu era criança, eu fui molestado, me espancar. Ah, então por causa disso agora você vai viver o resto da sua vida assim. Aí eu contei um pouco da minha história para eles,
né? Eu preferi pegar tudo que eu vivi para ajudar outras pessoas do que eu ficar me lamentando com tudo que eu passei. Entendeu? Eu conheço a dependência química, eu conheço a codependência. Eu vivi tanta história que se eu for falar para vocês aqui, eu saio daquilo que eu tenho para falar para vocês. Então eu preferi pegar tudo isso que eu conheci para ajudar outras pessoas. O que é que isso faz comigo? Isso me coloca de pé. Isso me faz me sentir homem, responsável. Tá? Quando eu saí da casa da mamãe, eu falo para as pessoas, é a questão da responsabilidade, que fez toda a diferença para mim. Hoje eu já estou com 40 anos de idade, mas quando eu saí da casa da mamãe, que eu pude pagar meu aluguel, né? Comprar meus móveis, depois comprar uma casa, isso me fez um bem tão grande que eu não quis voltar para a casa da mamãe nunca mais. Isso me fez bem. Né? Aí as mamães têm medo de colocar os filhos para caminhar, entendeu? Aí não ajuda. Atualmente filho, liga para a mamãe, então ir embora. Embora para onde? Se ele tiver a casa dele, tudo bem, beleza. Mas você tem embora para onde? Que é minha casa. Né? Você pode ir para outro lugar, você pode ir. Entendeu? Se a pessoa não consegue cumprir um tempo de acolhimento para que a droga saia do organismo, para aprender coisas que vai fazer com que ele fique de pé, e ele vai ficar sem usar droga aqui fora, pelo amor de Deus, gente. Eles querem me fazer acreditar no conto da carochinha. Entendeu? Eu conheço pessoas, e eu vivi isso. Assim, se for necessário, a pessoa que realmente quer parar de usar, se for necessário que eu viva o resto da minha vida dentro de uma comunidade terapêutica, que eu precise trabalhar dentro da comunidade terapêutica, para que eu fique sóbrio, para que eu fique limpo, eu fico. Quem realmente quer mudar de vida? Quem fica com muito nhenhenhê, gente, não quer mudar de vida. Eu conheço vários familiares também que não deixam a gente trabalhar com os acolhidos. Quer ficar dando palpite no nosso trabalho, quer mudar a forma de a gente trabalhar, não concorda com a reunião, entendeu? Aí quer fazer as coisas de qualquer jeito e quer que dá certo, quer que aconteça um milagre, quer ficar sem fazer nada, cruzar os braços, pensamento mágico, que isso é só um tempinho, que isso tudo vai se resolver daqui uns dias, sem que haja planejamento. Tudo que eu vou fazer na minha vida eu tenho que planejar, gente. Eu tenho que traçar um plano e cumprir todos os dias. Maria, traz uma água pro papai. Entendeu? Então, não tem que ter. A pessoa vai lá, vai aprender. Quem não quer sair dessa vida, vai lá, vai aprender, vai sair de lá sabendo, mas vai continuar usando droga. E vai querer ficar ensinando os outros, dando conselho para os outros, querendo falar de Bíblia para os outros ainda, e vai continuar usando droga. Só aprendeu, mas não colocou em prática. É igual muitos piões de casa de recuperação que tem, só conhece. Prática que é bom nada. Eu fico triste quando eu vou falar de algo para alguém, falar, tem que ser... Não, já sei, não deixa a gente falar, falando que já sabe, mas continua usando. Entendeu? Antigamente eu ficava muito feliz quando chegava. Gente, eu trabalhei muito tempo dentro de comunidade terapêutica. Muitos anos da minha vida. O camarada chegava com 4 meses, já estava lá querendo pregar, querendo, né, fazer um punhado de coisa, eu ficava feliz com aquilo. Não. É tempo. Só o tempo. É muitos anos de drogadição de comportamento ruim para uma pessoa chegar lá, de uma hora para outra, já querer pregar para os outros, já querer fazer um punhado de... Não. É ele primeiro, depois os outros. Igual vocês. É vocês primeiro, depois os outros. É eu primeiro. Se eu não cuidar de mim, eu não tenho condição de cuidar da minha família. Se eu não entender o que é a codependência, o que é a dependência química, quais que são os meus limites, como que eu vou cuidar da minha família? Assim são eles também. O que a gente fala para eles? Se eles perceberem
que as famílias deles estão atrapalhando eles continuar a caminhada, afasta da família. Se vocês perceberem que eles não querem mudança de vida, afastem deles. Eu sei que é difícil falar isso para a mãe, mas lá não tem nenhum menininho mais não. São todos maiores de idade. Todos lá são maiores de idade. Todos sabem que tem que tomar responsabilidade da vida. Ah, mas se ele for pra rua... Gente, você quer que ele morre devagarzinho dentro da sua casa ou que você faça algo para que ele possa mudar de vida? Toma atitude. Ou prefere viver o resto da vida dessa maneira? Perdeu o foco em si mesmo. Isso se chama codependência. Você tem que voltar a olhar para si mesmo. É tudo aquilo que eu estava falando. Tá? Você tem que voltar a olhar para você. Direto eu posto lá no grupo lá. Se você colocar lá Fabiano Codependência Química no YouTube, você vai achar um punhado de vídeo meu. Lá tem um desenho que eu faço lá que tem isso. Entendeu? Você tem que olhar para você. Enquanto você estiver só olhando para ele, correndo atrás dele, ele não vai olhar para você. Pare de correr atrás dele um pouco para você ver. Comece a cuidar de você, compra umas roupas novas, começa a ficar bonita. Ou o pai, começa a se cuidar, entendeu? Deixa ele um pouco de lado para você ver. Você não vai começar a parar de dar atenção para a droga e dar atenção para você. Mas enquanto ele tem você... correndo atrás dele, cuidando, fazendo tudo para ele, por que ele vai parar de correr atrás da droga? Muito forte é a palavra que você está dando. É a verdade, gente, não tem como ser de outra maneira, entendeu? É doído, dói mesmo. Entendeu? Você acha que não doeu para as demais pessoas? Porque às vezes a gente pensa que quem está sofrendo é só a gente. Né? Ah, porque você não sabe o que eu estou passando, o que eu vivi. Ah, as demais pessoas aí. Tanta gente tem aí me ouvindo aí agora. Todo mundo sofre com a situação. Não se acha que você está sofrendo mais do que o outro, que você é diferente. Só muda a família, gente. É muito parecido. Toda a situação é muito parecida. A diferença que tem é que alguns colocam em prática, outros não. Se não der certo para ele, deu certo para você, você vai viver a sua vida. Se der certo para ele e certo para você, vocês dois vão ser felizes. Ele vai construir família, se for filho, se for esposo, você vai ter um homem dentro de casa. Por que lá existem regras, horários para tudo? Para que a pessoa saia de lá homem. Homem. Aí tem mamãe que quer trazer roupa escondida, lavar roupa em casa para levar. A gente já pegou um punhado de vez. A mamãe leva roupa limpa, dia da visita traz as roupas sujas. Quer levar a bolachinha de preferência, o creminho de cabelo, a loçãozinha de pele? Não, rapaz. Deixa o camarada se virar homem. Homem foi feito para ser homem, bicho bruto. Deixa, não tem nem um menininho lá dentro. Enquanto estiver tratando com o menininho, se ele mudar de vida, virar homem, você vai arrumar outro menininho para você cuidar. Porque a sua vida é cuidar de alguém. Se tirar alguém que você cuida de perto de você, você vai ficar perdida no mundo, porque eu não tenho ninguém mais para me cuidar. Você deixa de ser o super-herói da história. Você não vai ter o que mais se lamentar com as pessoas na sua ligação para suas famílias. Quatro. Demorar para agir ajuda. Sozinho você perde a força. Sozinho você não consegue. Tá? É algo muito difícil. Né? Falar até papagaio fala, tá bom? Mas sozinha, você não consegue. Acabando nosso tempo. Não consegui terminar.
Você não vai conseguir. Você precisa de ter alguém de apoio para te ajudar. Nós temos pastor Amós da comunidade, nós temos pastor Rodrigo, Timóteo, terapeuta. Amós é psicólogo, Timóteo é terapeuta, eu terapeuta, questão da codependência. Já falei sobre PPR muitos anos da minha vida também. Na internet tem muita coisa boa acerca da codependência, gente, mas muita. Se você quiser que eu mando para vocês lá, Casal Primavera, é ótimo. Tem os meus vídeos também na internet, né, que pode ajudar vocês, entendeu? No começo parece ser algo difícil, mas a partir do momento que você fala o seu primeiro não, mesmo que você chore, doa lá dentro do seu coração, mas você fala assim, eu estou fazendo o que é certo. Eu estou fazendo o que é certo. Ó, outra coisa que acontece demais. A maioria relaxa quando as coisas dá uma melhorada. Ela ser relaxada é quando? É quando ele sai da comunidade. Aí todo mundo relaxa. Para de fazer o que é certo, né? De congregar, só porque ele está sem usar droga alguns dias. E deixa de colocar em prática. Ele deixa de participar das reuniões que tem toda segunda-feira, depois que sai da comunidade, de autoajuda, com o terapeuta Timóteo. Ele já sai de lá com o contato, tudo certinho, para ele participar da reunião online, igual nós está aqui. Deixa de participar dessa reunião de 15 em 15 dias. Né? Acho que não sei quantas pessoas que tem aqui, mas no mínimo aqui, toda vez eu falo que deveria ter muita gente me ouvindo. Mas relaxou, descrensou, desistiu. Tá? O processo de recuperação é longo. É para a vida toda. Infelizmente. Mas é possível. Né? Conheço muita gente em sobriedade. Muita gente mesmo. Com família restaurada, com filhos, né? Pessoas que casaram, construíram família, empresários, né? Pastores. Conheço é muita gente. Gente, nesses 16 anos, é muita gente que eu conheço que está bem. Muita mesmo. Então é possível. Tá? É possível sim, se você fizer o que é certo. Tá bom? Eu preciso de pegar o nome de vocês para que vocês possam participar da visita. Tá? Tem que participar da outra reunião também, tá bom? Para que vocês possam visitar o especial de vocês que encontra em nossa comunidade. E na próxima reunião eu falo sobre as regras. Beleza? Ok, aham.